Boa noite, na graça e na paz do Senhor. Que alegria ter você comigo hoje. E nós aqui, começando essa live, que foi preparada com muito carinho para você, porque estamos na comemoração dos nossos 10 anos de Outubro Rosa, onde a Trindade tem realizado atividades bem diretas com o público feminino, trazendo o autocuidado, a importância da mulher olhar para si e despertar, né, um cuidado com a saúde física, emocional e espiritual. E hoje nessa live a gente tem convidados especiais que vai trazer muitas informações. Eu quero pedir você para compartilhar o link dessa live com as pessoas que você conhece. Vai, clica aí, compartilha com familiares, amigos, pessoas que você acha que vai ser interessante e vamos divulgar esse tempo que a gente vai ter aqui de crescimento, de conhecimento, porque vai valer muito a pena. E é claro, você vai terminar no final dessa live com muita informação positiva para a sua vida, e é isso que a gente espera. Estamos muito felizes de ter você aqui, e eu quero já adiantar que teremos aqui convidadas muito especiais, e uma delas é a nossa querida Raquel Rosa, que já está aqui, ela que vai mediar essa live. Você é muito bem-vinda, Raquel, tá? E vai ser um tempo de muito crescimento, porque ela vai trazer aqui convidadas que vai compartilhar testemunhos, experiência de vida, e vai ser algo muito singular. Então não saia daí, divulgue essa live, porque a gente já vai começar. Tá pronta? No final eu volto pra gente fazer o encerramento, eu vou ver você no final, mas já começa compartilhando o link aí, porque a gente já vai começar. A graça e a paz. Boa noite a todos. Pastora, muito obrigada por essa oportunidade. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso talk show especial, em comemoração ao movimento do Outubro Rosa. Ele é um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. E sabemos que o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o apoio são essenciais para vencer essa luta. E hoje nós temos 3 convidadas muito especiais para discutir esses temas. Então, primeiro eu quero apresentar a doutora Ana Beatriz. Ela é médica generalista, pós-graduanda em psiquiatria. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Beatriz. Obrigada, Raquel. Também temos conosco a Cleide e a Carminha, que são mulheres que já passaram por essa jornada e estão aqui para compartilhar a experiência delas conosco. Sejam muito bem-vindas, Cleide e Carminha. Obrigada, Raquel. O nosso talk show ele vai ter uma duração mais ou menos de uns 40 minutos e vamos tratar de alguns temas específicos. Vamos desde o diagnóstico, o tratamento, a rede de apoio. Vamos falar também um pouco sobre as ações preventivas. Certinho? Vamos começar então? Vamos lá. Então vamos lá. Para a gente entender qual é o panorama do câncer hoje, doutora Ana Beatriz. Eu sei que assim, de 2023 para 2024, houve mesmo esse aumento do número de casos? Raquel, se a gente for olhar os índices por si só, realmente houve um aumento nos números, né? Quando a gente olha os números, e às vezes as mulheres, as pacientes até preocupam porque elas olham tanto de gente, falam, nossa, minhas amigas, minhas familiares, tendo muitos casos. Mas a verdade é que, graças à informação e às campanhas que a gente vem desenvolvendo e aumentando durante os últimos tempos, o rastreio aumentou. Então, quando a gente busca mais, orienta mais e conhece mais, isso facilita muito para a gente identificar mais cedo e orientar e resolver e tratar mais cedo. Então, sim, em questão de números, houve um aumento. Eu trouxe até um slide aqui que trouxe alguns dados, a princípio, tendo uma estimativa do Sudeste, de um aumento importante dos casos. Ele considera de maio até abril e avaliou 2020, 2021 e 2023. Então, realmente é um número que aumentou, sim, em questão numérica, epidemiológica, mas é um aumento positivo, no que diz sentido a rastrear logo e identificar mais cedo. E é interessante que quando a doutora Ana Beatriz traz esse rastreamento, o que significa esse rastreamento? Olhar numa população de uma forma geral, quem é que tem essa possibilidade de desenvolver o câncer. E como ela bem trouxe, quanto mais divulgado é sobre isso, e por isso que é importante momentos como este, a gente consegue, então, trazer oportunidade para que essas pessoas tenham o seu diagnóstico, se for o caso delas. Doutora Ana Beatriz, além disso, para muitas mulheres, nós sabemos que o diagnóstico precoce,
ele é uma chave para um tratamento mais eficaz. Você poderia explicar como é feito o diagnóstico do câncer de mama e quais são os exames mais utilizados? Esse diagnóstico, ele parte de 2 mecanismos que a gente tem no consultório e na saúde como um todo. Tem até um slide que mostra que ele parte tanto dos sintomas como os rastreios anuais. Então, a gente começa a investigar tanto pacientes que chegam com sintomas, sinais, sintomas, que é vermelhidão, inchaço na mama, algumas pacientes queixam que começou a produzir leite, não estão em fase de amamentação, nódulo palpável, alteração do aspecto da pele, elas trazem essa queixa, a gente começa a investigar. E tem também os rastreios, que é todos os exames anuais que a paciente faz tendo sintoma ou não. Então, esse aí é o rastreio que a gente chama. Os exames preconizados são a ultrassom de mama e a mamografia. O orientado é que as mulheres acima de 50 anos façam com a regularidade, que é esse rastreio. E se teve alguém na família que teve câncer de 1º grau, algum parente de 1º grau, a gente adianta essa data um pouco. Mas os 2 exames mais importantes para a gente investigar é a ultrassom de mama e a mamografia. Certo. Cleide, eu gostaria de ouvir um pouquinho você. Como foi seu processo de diagnóstico? Como que você se sentiu ao receber esse diagnóstico de câncer de mama? Bem, eu fui diagnosticada em 2022, desculpa. E eu fiz uma cirurgia de prótese mamária, né? E após essa cirurgia, eu identifiquei o nódulo na mama. E aí, eu fiz a retirada e fiz a biópsia após essa retirada. E aí veio o diagnóstico. Eu acho que a primeira coisa, parece que a gente fica meio que assim, não sei. Anestesiada? Isso, eu acho que a sensação foi exatamente essa, Raquel. Eu saí do consultório porque eu fiz a retirada com o cirurgião plástico. E aí, ele me encaminhou pro oncologista, né? E ficava bem próximo o consultório. E aí eu saí, não sei, parece que eu tava tipo assim, né? A sensação, não estou vivendo isso, né? Era uma sensação assim, do que tá acontecendo. Era meio que anestesiada, eu acho que a palavra era essa. Mas assim, graças a Deus, eu sempre fui muito, tipo, depois que a ficha cai, você, tipo, bom, então é isso, então vamos lá, vamos reagir. E aí, engraçado que eu acho que até antes que meu esposo estava comigo, mas assim, depois dele e os familiares, eu já comecei a pensar em como resolver. Porque eu cheguei no consultório, a médica que ele me indicou não atendia mais lá, então eu já comecei a pensar na onde que eu ia procurar, quem. E aí, até primeira coisa, eu pensei, bom, eu tenho que procurar alguém que já passou por isso para me instruir. Já fui assim, foi muito imediato. Eu não fiquei naquele tempo assim pensando, o que eu vou fazer e agora? Não, o imediato ali eu já comecei a reagir. Inclusive até, acho que a primeira pessoa que eu liguei após foi a pastora Simone para perguntar o que eu, tipo assim, como que eu faria, né? Se ela indicaria um médico ou outro. E aí eu comecei ao processo de tratamento já, foi muito imediato. Eu já, tipo assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar isso, eu tenho que fazer aquilo. Graças a Deus eu fui muito cercada de apoio de todos os lados, tanto os familiares quanto, assim, eu tive orientação do que fazer, como fazer. Então, o diagnóstico em si, para mim, ele não foi aquela coisa que após essa estagnada, assim, de agora, eu já comecei a correr atrás e tudo. É lógico que é sempre assustador, na verdade. Sim, a palavra é essa, eu acho. Porque é uma doença muito... Eu não sei nem qual... Impactante, isso, né? E assim, as pessoas... Quando você fala isso, já é quase que uma sentença, né? Às vezes, assim, graças a Deus, a devida informação, isso aqui que você falou é muito importante, as pessoas estão quebrando muito isso. Mas antes, se falava em câncer, já falava, nossa, né? É fatal. Então, graças a Deus. Mas eu nunca considerei isso. Eu, tipo, já recebi e falei, vamos, tem que fazer. Assusta, né? Tenho 2 filhos pequenos, então acho que a gente já fica, meu Deus. Acho que a gente já faz um panorama da vida. Isso. Mas que bom que você conseguiu pensar em estratégias de como lidar a partir dali. E para a senhora, dona Carminha, como foi esse diagnóstico?
Esse diagnóstico começou por mim mesma, porque eu percebi que tinha alguma coisa diferente na minha mama esquerda, mas era bem externo. Passava assim, cheguei no meu médico, fazer o exame anual, falei, doutor, tem alguma coisa estranha na minha mama esquerda. Aí ele fez o exame e falou, não vou nem te pedir exame agora não. Vamos esperar mais um tempo, o ano que vem você faz os exames. Tudo bem. Aí fui. Quando eu voltei no ano seguinte, já estava maior. Ele falou, não, agora nós vamos partir para resolver o problema. Mas foi como eu contei para vocês. Tem 70% de ser benigno e 30% maligno. Eu falei, não me ilude não, que isso é mentira. Tenho todas as possibilidades de ser maligno. O nódulo é duro. Aí ele riu muito. Ele falou, não, mas vai ser o seguinte, vamos preparar, fazer todos os exames, fazer a cirurgia e, se for benigno, você vai voltar no mesmo dia. Se não, você vai ficar 3 dias internado. Falei, tudo bem. Aí, graças a Deus, a família toda junto comigo, fizemos o exame tudo numa boa, todo mundo cooperando e ajudando. Quando os exames ficaram prontos, a cirurgia já foi marcada e eu fui com meu marido para o hospital. Aí ele falou assim, olha, dona do Carmo, nós vamos fazer, antes de me anestesiar, vamos fazer o processo, o seguinte, eu tiro uma amostra e vou mandar para o laboratório para nós saber o tamanho da cirurgia. Falei, não, isso aí é com o senhor, eu não vou falar nada que eu sou leiga. Agora, uma coisa eu lhe digo, o corpo é meu, a vida é minha, não peço opinião para ninguém, faça o que for preciso. Ele falou, eu nunca recebi tanto apoio, gostei disso. Falei, não peça, faça o que for melhor para mim. Aí foi para o laboratório, voltou, era câncer, aí ele tirou o quadrante. Aí quando eu voltei, quando eu acordei da anestesia, ele estava no pé da minha cama. Aí eu ri e falei, e aí? Agora o que é que você me diz? Eu vou embora ou vou ficar? Você vai ficar, não te disse que você estava mentindo? Ele ria. Aí falou, não, você vai ficar, mas está tudo bem, você não vai precisar de fazer químio, é só rádio. Vai fazer a radioterapia. Eu falei, tudo bem. Até antes da gente entrar um pouco sobre formas de tratamento, dona Carminha, que ano que foi? O da Cleide foi em 2022, certo? Meu foi em 97. Em 97. Só pra gente entender um pouquinho da formação dos anos, né? Pra gente entender o que tem mudado também, né? Daquela época pra cá um pouco. Então, pensando um pouquinho em relação ao tratamento, doutora Ana Beatriz, a gente entende que existem diferentes abordagens, porque depende do estágio do câncer e de vários outros fatores, né? Quais são as principais opções de tratamento que nós temos hoje disponíveis? E como se decide também, né? O que é melhor para por que a Cleide fez a dona Carminha fez outro? O tratamento, Raquel, ele é bem individualizado, assim. Hoje a gente estuda bastante e tenta montar fluxogramas e opções terapêuticas, mas a verdade é que cada paciente vai se adequar a um tratamento muito próprio e muito específico, porque manifesta efeitos colaterais, idade, histórico, tipo de câncer, né, extensão. Então, tudo isso depende. As meninas falaram muito bem aqui, a gente já começou a entender um pouco dessas opções, mas a gente tem como pilares a radioterapia, a quimioterapia, que pode ser tanto oral como venosa, intravenosa, e aí esse tempo de terapias, a radioterapia e a quimioterapia, vai depender desses critérios que eu falei antes, a idade, o tipo, a extensão, as comorbidades que a paciente tem, se ela tem junto outras doenças ou não. E a gente tem também as intervenções cirúrgicas, que apresentam um bom resultado, né? Algumas das opções é a mastoplexia total, quando é a retirada toda da mama, né? Então, retira toda a glândula. Algumas pacientes, depois do tratamento, até fazem a reconstituição. E a quadrantectomia, que é quando tira localizado mesmo ali. O seio é dividido em 4 quadrantes, e aí essa intervenção cirúrgica é local. A combinação disso, quanto tempo de oral, quanto tempo de intravenosa, qual método cirúrgico vai ser, depende muito de cada paciente.
Cleide, qual foi o seu caso? Qual foi o tratamento que foi realizado e quais foram os maiores desafios durante esse tratamento? Olha, Raquel, eu acho que, assim, o desafio eu acho que é sempre, como a doutora falou, o primeiro impacto, o meu médico até falou sobre a retirada total da mama. Isso mexe um pouco com a gente, dá aquele... Apesar de eu já estar com prótese, ele falou que manteria, porque... Mas você fica, né, naquela... Meu Deus, como que vai ser? É uma coisa ali meio que, acho que da mulher mesmo, você fica preocupada. Mas aí, ao decorrer dos exames, de tudo, foi optado por não fazer. Aí, era para ser a quadrantectomia, só que durante a cirurgia, porque é igual a irmã Carminha falou, tem toda uma programação, mas quando entra no centro cirúrgico que muda e que... Então, eu fui encaminhada para a cirurgia. O primeiro tratamento foi cirúrgico novamente, porque já tinha retirado só o nódulo, e aí fez a cirurgia já de retirada, e a reconstrução também foi feita na mesma cirurgia, porque foi feita uma reconstrução com tecido dorsal. Então, o corte cirúrgico ele vem até aqui em cima e veio o músculo aqui da parte aqui das costas para a mama. A cirurgia, como eu falei, ela era uma cirurgia programada ali de umas 3 horas e meia, 4 horas, mas estendeu ali por quase 6 horas de cirurgia. Mas eu estava muito tranquila, graças a Deus. Durante o diagnóstico, eu até poupei os meus filhos. Meu esposo falou, vamos. Eu falei, não vamos, porque a criança ele é muito visual. E graças a Deus, eu não tive um aspecto de doente, de nada. Era só quem estava muito próximo mesmo ali, que eram os familiares que sabiam que eu estava passando por aquilo. Então, foi optado pela cirurgia, e aí eu fiquei naquela expectativa ali, mas eu estava muito tranquila. Graças a Deus, ocorreu tudo bem. Foi, como a irmã Carminha falou, vão fazendo, né, os testes de lâmina ali durante a cirurgia. E aí, era programação para ser quadrante, mas aí teve que ir no laboratório 3 vezes a lâmina, e aí ele ia tirando, porque é assim que pelo menos vai fazendo a cirurgia, né? Retira, corta ali e testa, e deu positivo. Corta, testa, deu positivo. Aí na terceira já não deu mais. Aí retirou os linfonodos? Só retirou o sentinela para fazer o teste. Aí veio livre, graças a Deus. E aí eu fui, depois da cirurgia, eu faço o acompanhamento, a cirurgia, tudo foi feito no Araújo Jorge. Então, lá é tudo por setor, né? Então, eu passei pela cirurgia, aí eu fui encaminhada pro setor de radioterapia, primeiro. De quimioterapia, desculpa. E aí, de quimioterapia. Eu acho que foi a fase que eu fiquei mais ansiosa, que eu fiquei mais assim, porque até então, eu ainda não tinha, assim, pensado mesmo naquilo como uma coisa assim tão grave, porque estava tudo dando muito certo. Graças a Deus, ele conduziu tudo, porque eu tive o diagnóstico no dia 30 do mês 3 e no dia 28 do mês 7 eu estava dentro do centro cirúrgico já fazendo a cirurgia. Então, assim, eu para mim, até quem não tem fé o suficiente, né, para dizer que Deus faz milagres, não tem como questionar, porque muitas pessoas ficam falando, nossa, mas... E foi tudo pelo SUS. Então, assim, às vezes a pessoa fala, como assim? Tem 2 anos que eu estou esperando, tem isso. E foi um agir de Deus, um mover, assim, extraordinário. Então, eu recebi o resultado e 4 meses depois eu estava dentro do centro cirúrgico já fazendo a cirurgia. Depois eu fui encaminhada para quimioterapia. E aí, a quimioterapia, eu falo que, nossa... lá é muito demorado. Hoje mesmo eu fiquei o dia todo, até tinha comentado com você vai e fica o dia todo. Mas eu orava muito, e eu falo que Deus, ele escuta as orações da gente no mínimo detalhe. Porque eu orava muito com os meus filhos, e aí eu até acho engraçado hoje, mas eu ficava conversando com meu filho, né? Falando assim, filho, se a mamãe ficar careca, você vai amar a mamãe? Preparando. Porque, né? Eu acho que é o que mais impacta, né? Sim. É quando perde o cabelo e tudo, e aí ele falava, não, mãe, a senhora não é pra ficar careca, não. E eu, não, mas se eu ficar, né? Mais tudo. Mas eu falo assim que Deus é lindo, porque
tudo que a gente pede para Deus, assim, né? A gente pede porque Ele é Pai. E eu, devido à reação dele, de tudo, eu falava, ai, Senhor, permita que eu não perca meu cabelo. Não é nada significativo diante da vida, mas é uma coisa que impacta bastante. Então, graças a Deus, quando eu saí do consultório, que o médico olhou tudo, olhou a cirurgia, olhou os exames, tudo, e falou que a cirurgia tinha tido 93% de êxito, e que, assim, para adicionar a quimioterapia, para alcançar ali mais 2%, 3%, era mais prejuízo do que benefício. Então, foi uma bênção. Mas aí eu fui encaminhada para radioterapia. E aí, na radioterapia, a médica optou por fazer a radioterapia. Eu fiz 15 sessões de radioterapia. Mas também, assim, foi me dito um monte de coisa, mas é como a Beatriz falou. Até a pastora Simone me passou a experiência dela, que eu fiquei assim, né? Eu pensei, nossa, porque dá queimadura, dá um monte de... Mas graças a Deus, não tive nenhum sintoma agravante. É igual ela falou, eu acho que é tudo... Nós, seres humanos, somos únicos, né? É muito individual, então, o sistema individual. imunológico ali, tudo. E graças a Deus a médica me orientou antes, e eu já comecei a hidratação da mama, eu já fiz todos os cuidados que ela fez. Então, assim, a sensação só no final, quando eu terminei, era realmente o rubor ali, muito quente mesmo, mas não tive queimadura, não tive nenhuma complicação que comprometesse o meu dia a dia ali, ou... Cleide, você consegue descrever como é a radioterapia? Porque às vezes algumas pessoas não têm ideia de como é isso, né? Eu acho que até eu, né? Eu ficava assim, gente, o que é isso, né? Porque às vezes a químio a gente, né? Às vezes é passada da televisão, a gente tem maior acesso. Agora a rádio, gente, como assim? Eu acho até engraçado, que era tipo assim, como eu falo que demora muito, você fica lá esperando para fazer a radioterapia 3 horas e dura 5 minutos. E é assim, pra falar como é como se você fosse fazer uma tomografia. Só que o aparelho é um pouquinho diferente, porque ele gira em volta do seu corpo, né? Como se o seu corpo ficasse ali no eixo, no centro. E aí ele gira para pegar a parte específica. Mas era questão assim de minutos mesmo. Era acho que uns 3. Mas você pelo menos sentava? Não, era deitada. Deitava. Inclusive, assim, teve... Antes tem a marcação. Então eles fazem um ponto tipo de tatuagem, porque eu acho que tem os cortes ali de luzes, essas coisas, né? Então ali marcou, e ali você deitava, te posiciona da maneira certinha, aí você não pode mais mexer, e aí a máquina vai girando e fazendo aquele barulho bem parecendo que tá disparando um laser mesmo, gente. Mas assim, eu ficava pensando assim, que eu ia sentir alguma coisa. Mas você não sente nada. É só o disparo ali, nada. E no início mesmo, eu não senti absolutamente nada. Aí, com os dias, é que eu comecei a sentir. Aí eu comecei a sentir a pele vai ficando escurecida, avermelhada. E a mama fica o tempo todo quente. É como se tivesse ali com a febre ali o tempo todo. E até eu conversando com a pastora, ela falava pra mim, e eu ficava perguntando, né? Porque assim, cada um falava uma coisa. Até lá no hospital o cara falou, nossa, você vai fazer rádio, coitada, e não sei o quê. E aí e eu ficava, meu Deus. E eu falei, pastora, quando que começa a queimadura? Ela, eu acho que é a partir das 15ª sessão, né? E eu ficava pensando, não, acho que ela tá falando isso só porque eu vou fazer 15, aí ela... Mas realmente, eu imagino que se eu tivesse passado disso aí, pode ser que teria acontecido. Mas eu não tive nenhuma lesão de queimadura. E foram 15, então? E foram 15 sessões. Mas é muito tranquilo, assim, quando fala rádio, a gente fica imaginando um monte de coisa, né? Mas é o efeito, eu acho que causa, que é bem agressivo, porque até hoje eu ainda sinto a mama quente, eu sinto... Mas, assim, você pegava, assim, é muito quente mesmo, parecendo que você tinha pegado uma insolação ali na mama. Eu até te perguntei os detalhes, inclusive se você estava sentada, até mesmo para que as pessoas que estão nos assistindo possam, assim, concretizar na sua mente, né? De como é, de fato, aquele exame, né? E aí, a manutenção da rádio. E para a senhora, dona Carminha, como foi o seu tratamento? Foi também. Como eu falei para você, nós estamos falando do primeiro câncer, né? Isso. Eu fui fui recomendada a fazer 25 sessões de rádio.
Foi pra rádio também. Mas a reação foi por menos, eu não senti. Queimou, realmente, se escureceu. É toda marcada, não podia Tomar sol, não podia tomar banho de piscina, não podia fazer nada para tirar aquelas marcas. Então, segui tudo à risca, mas não tive reação nenhuma. Porque quando eu estava fazendo, tinha uma senhora, eu pensei que ela ia morrer com a rádio. Ela perdeu a cor, ela não comia. E eu saía dali como se não tivesse feito nada, sabe? Não senti reação nenhuma. E o aparelho daquela época era mais ou menos parecido do que a Cleide descreveu? Olha, eu tive muita sorte, porque naquela época, a esposa daquele deputado, não sei o que não, eu esqueci o nome dele. Eu acho que nisso eu não vou poder te ajudar. Ela tinha conseguido um aparelho novinho, chegou olha que beleza. Então foi Olha, privilegiada. Tem chance de ser o mesmo, então. Então foi muito bom, graças a Deus, resolveu o problema, sabe? Então foi só o quadrante mesmo, não teve maiores, não precisa de químio. E aí fiquei 17 anos no sossego, fazendo os exames anualmente, mas sem nada. Certo. Com 17 anos que veio a surpresa. Tá certo. Logo a gente vai desvendar um pouco do que é essa surpresa. Mas vamos lá. Doutora Ana Beatriz, a gente sabe que o apoio da família, dos amigos e a própria equipe médica é fundamental para esse acompanhamento, para esse tratamento que, para muitas pessoas, inclusive, pode ser prolongado, né? Pode durar um certo tempo. E como que, na sua visão, como que você vê o apoio como o sucesso do tratamento ou da recuperação dessa pessoa? Eu acredito, Raquel, assim, tendo uma visão tanto quanto profissional, quanto de familiar de alguém que passou por esse processo, né? Eu posso falar pelos dois ângulos. Eu acredito que uma parte importante do pilar terapêutico é isso. Seja família, cônjuge, filhos, colegas da profissão, irmãos de fé, médicos, psicoterapia, a rede de sustentação desse paciente é o que vai permitir ele desfrutar de um sucesso ou de um insucesso terapêutico. Porque uma rede bem orientada, com informações verídicas, com capacidade de acolher ali nos momentos de angústia, de dor, de efeito colateral, isso tudo fortalece da esperança para o paciente, né? Então, às vezes ali, por exemplo, um paciente que às vezes está angustiado, está temeroso, é um tratamento difícil, acaba evoluindo para um efeito adverso, alguma complicação, algum sintoma novo, uma rede de apoio capaz de acolher, de orientar, de buscar se informar, de acompanhar num retorno, proporciona para esse paciente esperança, né? Proporciona para esse paciente um sentimento de acolhida, de capacidade de adesão do tratamento, aumenta. Até mesmo uma motivação para continuar, Sim. né? Então, eles acabam se sentindo mais motivados a ir no próximo retorno, a perguntar mais nas consultas, a lembrar mais do que foi dito, porque algum parente lembrou. Então, isso tudo é muito importante. A taxa de sucesso, com certeza, está bem relacionada a essa rede de apoio, independente da configuração que ela tenha. Cleide, como foi sua rede de apoio? Eu sei que você já comentou alguns detalhes. Já. Mas como você vê essa sua rede de apoio, né? Quem era essa rede de apoio, mas principalmente qual a influência deles no seu tratamento? Gente, eu acho que eu fui amparada de todos os lados, graças a Deus. Então, assim, como a doutora falou, espiritualmente falando, porque a gente que teme a Deus, a gente sabe o quão isso é importante, né? Meu esposo, que sempre esteve comigo, desde a primeira consulta, todas as rádios, todas as vezes ele estava lá junto. Eu fazia as rádios, era à noite, né? Assim, porque lá funciona até tarde, então às vezes a gente saía de lá 1h da manhã, porque igual você chegava 8 da noite para fazer a rádio, que durava 5 minutos, mas você demorava muito, mas todas as vezes, todas as consultas, exames, então foi muito importante, porque é realmente isso aí. Você tem aqueles momentos, e familiares, minhas irmãs, todo mundo sempre preocupado. Eu até teve ocasiões de eu falar, gente,
Porque as pessoas ficam tão ansiosas e tem aquele tempo de espera que você começa, aí você está esperando o exame, aí você está esperando a cirurgia, aí você está esperando o resultado do exame. E aí as pessoas ficam muito ansiosas, né? E às vezes eu falava, gente, eu falei isso semana passada, pelo amor. Mas assim, foi todo mundo, eu acho que em oração, em preocupação ali, tudo, foi muito importante. E a equipe médica também, eu falo que eu fui muito privilegiada, porque faz toda a diferença, sim, né? Você que é médica, tudo, mas assim, ainda existe, infelizmente, ainda existe profissionais que, eu não sei se pelo tempo, eu não sei se por algum motivo fica muito mecânico, né? Sim. E não é, por mais que eles atenderam ali 30 pacientes no dia, para cada paciente aquilo é único. Exatamente, então, mas para eles também deveriam ser. Mas assim, eu não sei se é por isso, né? Às vezes assim, então às vezes você escuta um falando isso, mas graças a Deus eu tive profissionais excelentes, inclusive até assim, só um comentário que a minha cirurgia, ela até foi, o médico me propôs para ela ser transmitida, televisionada ao vivo e acompanhada por uma equipe de médicos que estavam se especializando, né? Então, a minha cirurgia, ela foi transmitida ao vivo, por uma aula ao vivo durante, e dentro do centro cirúrgico tinha mais ou menos uns 10 médicos ali, todo mundo em volta ali, e eu até lembro de algo muito particular, porque eu estava muito tranquila mesmo, e aí uma médica chegou e falou assim, nossa, você tá nervosa? Eu falei, não, porque eu realmente não estava, em nenhum momento. Acho que ela que estava, não. Ai, não sei, aí, sei que ocorreu tudo bem, né, mas assim, você saber que tem alguém preocupado, que tem alguém ali que vai te acompanhar naquele processo todo, porque tem dia que é mais difícil, tem dia que, né, às vezes você fica pensando, será que vai dar tudo certo? Porque a gente é humano, por mais que... E a verdade é que a gente é seres muito coletivos, né, então saber a reação do outro é importante para nós também. Então, foi, graças a Deus, eu realmente louvo a Deus por todo mundo que esteve ali durante todo o processo, que a gente ainda está passando, né? Porque isso a gente não tem alta, né, doutora? A gente nunca mais tem alta. Porque a gente vai criando mais espaço entre uma consulta, entre um exame, mas é um cuidado agora para sempre. Então, é muito bom a gente sempre saber que tem alguém que a gente possa contar. E para a senhora, dona Carminha, sei que a senhora comentou que o seu marido foi até no centro cirúrgico, a senhora, quem mais que teve ali de apoio, qual que era a função de cada um? Minha amiga Dagmar, minha irmã espiritual, que eu sei que foi uma pessoa que Deus pôs na minha vida. Ela não me deixou hora nenhuma. Meus filhos ainda eram muito novos, estavam muito impactados com a notícia, e ela sabia que eu não tinha medo. Falei, Dagmar, meu medo não é morrer, minha amiga. Isso vai acontecer com câncer ou sem câncer. A minha grande preocupação é saber onde esse câncer vai me levar, que tipo de sofrimento ele vai me causar, não só para mim, mas para minha família também. Isso me preocupa bastante. Agora, se correr tudo bem, eu não tenho motivo. Porque eu já te falei 1000 vezes que eu não tenho medo de morrer. Aí, quando aconteceu tudo, que ela falou para mim, ela sentada assim nos pés da minha cama, eu acordei, ela falou, amiga, agora eu acredito que você não tem medo de morrer. Porque se fosse eu estava em desespero. Eu falei, você sabia que não é só câncer que mata? Muitas outras. E tem mais, minha amiga, quando chegar a hora... Deus manda a doença ou um motivo para levar a gente. Não tem que ser necessariamente um câncer. E o que aconteceu? Minha amiga foi embora em 2013. Nunca teve câncer. E eu estou aqui até hoje. Olha como são as coisas, né? Deus define tudo, né? Ainda tinha falado para ela, não fica com esse medo, não, porque não necessariamente... Nossa, a senhora falando isso aí, eu lembro do meu pai. Deus já recolheu também, mas ele tinha um ditado que eu achava muito inteligente.
Porque, igual a senhora tá falando, ele falava assim que, né, nem saúde é vida, nem doença é morte. Isso. Né? Porque o câncer, ele carrega muito esse estigma de morte. Sim. Né? Se alguém recebe o diagnóstico, já fica todo mundo, nossa, será que vai morrer? Será quando que vai morrer? Eu acho que o velório é antecipado. Né? O velório, né? A pessoa recebe um voto. Eu acho que por isso que eu até falei pro meu esposo, não vamos falar para as crianças agora, porque, tipo, vamos esperar, né? Porque graças a Deus deu tudo certo. E aí você cria e todo mundo já tá meio que planejando ali. Será quando que vai ser? E é como até a irmã Carminha falou, Deus é que sabe, né, a hora. Que sabe. Sem dúvidas. Porque chegou a hora, você vai mesmo. Ainda falei pro meu médico, falei, doutor Sérgio, se a gente tivesse acesso ao número de pessoas que vai morrer, que não vai ver o dia de amanhã, que nunca teve câncer, a gente ia ficar impactada. Nunca tiveram câncer. Aí foi como eu estava te contando. A Lady Di morre naquela noite, que eu falei isso para ele de manhã, quando eu fui para fazer o esvaziamento da cirurgia. E quando foi à noite, aconteceu, né? Quando foi no outro dia que eu cheguei lá, ela falou assim, eu não te telefonei porque você vinha hoje. Porque na hora que eu vi a notícia na televisão, eu lembrei da sua conversa. Falei, pois mas o povo estigmatizou que câncer já é a única coisa que mata. Já é a sentença, né? É a sentença de morte, não é. E é interessante perceber como a rede de apoio, ela consegue facilitar todo esse processo. Imagino que ela é impactada tão quanto vocês e elas sofrem também nesse processo. Não é fácil, né? E é todo mundo querendo ser inteiro para ajudar o outro. Então, uma dificuldade, eu acho que eu falo que uma sobrecarga, inclusive, mental nesse aspecto, né? Então, torna-se um pouco mais difícil. Mas temos algumas ações que são preventivas. E aí eu quero perguntar para a doutora Ana Beatriz, entendendo assim que o câncer de mama é uma preocupação para todas as mulheres. Esse é um fato que todo mundo já sabe. Mas quais são as principais ações preventivas que as mulheres devem adotar? Pensando em prevenção primária ali, para a gente evitar desenvolver ela de primeira instância, eu costumo falar para as minhas pacientes que a gente tem 3 As. Eu brinco com elas assim. É claro que é uma doença multifatorial. Tem muitos fatores, então a gente, assim como tem muitos fatores que causam, tem muitos fatores que a gente precisa considerar para evitar. Mas 3 principais, pensando num contexto de mulher, são, assim, inegáveis, que a alimentação, um ajuste alimentar, ter hora para comer, ter comida de verdade servida, né, menos industrializados, menos processados, comida real, com horários estabelecidos, não fumar, consumo controlado e adequado de álcool, quando evitar o máximo possível. O segundo A que eu costumo orientar é a atividade física, que precisa ser incluída, independente de qual método a pessoa vai optar, seja corrida, academia, pedalar, seja em casa. Isso melhora o nosso metabolismo, melhora a nossa taxa hormonal, o nosso bem-estar mental. E o terceiro, que nem sempre é tão falado, mas é uma prevenção muito importante, com muitos estudos já que comprovam, é a amamentação. Amamentar para nós mulheres, além de ser todo um ato de vínculo, né, um ato especial ali, muito simbólico, ele também é muito preventivo, ele amadurece a nossa glândula mamária, né, ele termina nosso desenvolvimento mamário, digamos assim. E aí esse amadurecimento, ele é crucial. Não quer dizer que é determinante. Muitas mulheres amamentaram e evoluíram para um câncer, isso é um fato. Mas pacientes que não passaram por isso, ou passaram por isso muito tardiamente, atrasaram um pouco esse amadurecimento da mama e pode aumentar a predisposição. Então, sempre que possível, orientar a amamentação é muito importante. E aí, quando você coloca isso, eu me lembro de um fato assim, muito importante, porque o ideal é que esse período seja antes dos 30 anos. Exatamente. E o que tem acontecido hoje? A nossa realidade é que a gente tem filhos tardiamente, então a gente perde esse grande benefício. Não vou dizer que a gente perde ele como um todo, né? Mas a gente conseguiria aproveitar muito mais se a gente antecipasse e tivesse os filhos antes dos 30 anos de idade. Acho que é uma coisa bastante importante. E para você, então, Cleide, depois de tudo que você passou, já contou a sua história para nós, o que você diria para essas mulheres que estão nos ouvindo hoje e que querem se prevenir? O que é fundamental?
é igual, eu acho assim, isso aí, esses 3 As, vou usar aqui da doutora, é fundamental, acho que para a vida, né? Sim. E, assim, eu sempre fiz tudo isso. E mesmo assim, porque é multifatorial. Mas... talvez seja por isso que você teve menor impacto, isso que eu ia né? falar agora, Raquel. Eu falo assim, eu fazia atividade física durante a radioterapia. Porque eu sempre fiz. Então, eu acredito que a minha recuperação, todo o processo ali que foi beneficiado por um estilo de vida que eu já tinha antes. Então, assim, eu sempre... a minha alimentação sempre foi mais adequada. Atividade física eu sempre fiz. E amamentei, mas foi depois dos 30, né? Como todo mundo aí. Mas, assim, o recado que eu deixo, gente, eu acho que além desse cuidado com o corpo, é se conhecer, né? Porque como a irmã Carminha, nós detectamos algo que estava diferente. Então, assim, a gente olhou e falou, isso aqui não tá legal, não tá normal, né? Digamos assim, é uma coisa que estava... outra situação que eu falo, gente, não retarda, né? Porque, igual, assim, às vezes a gente tá com algum problema e a gente fica adiando, a gente fica jogando para amanhã, para depois. Então, a gente tem que... E se, por acaso, vier a descobrir, a gente tem que ter uma mente muito focada na resolução do problema e na positividade. Eu penso que isso é muito importante. Porque vai ter os momentos que você vai ficar mais fragilizado, porque é natural. Mas se você desistir, não tem mais quem possa lutar por você. Não existe, né? Por mais que a gente tenha ali, a gente até fala para os familiares entender, porque às vezes é um momento muito difícil, que o psicológico da gente às vezes fica bem fragilizado. Mas se você desistir de você, não tem mais, né, como ninguém fazer nada. Quem vai insistir, né? Quem vai insistir. Então, seguir, né, com essas dicas aí, que todo ano a gente vem no outubro falar, mas é o ano todo, gente. Agora é só para dar aquela, né, uma atenção especial, mas é cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, de forma cotidiana, que eu acho que faz a diferença. Porque quando você se receber, você já está com a estrutura ali bem mais forte para passar pela dificuldade, né? E não acreditar, né, em que é uma sentença final. É um problema grave, é uma situação que vai requerer um cuidado. Como você falou, a família fica toda fragilizada. Às vezes você vê que a pessoa está pior do que você, mas não quer passar, e aí você que tem que consolar. Mas, assim, apoiem, acolham, né? E sempre, eu acho que a gente sempre tem que estar incentivando as mulheres que estão ali do nosso lado, porque a gente nunca acha, gente, que vai acontecer com a gente. Nunca acha, é incrível. Exatamente. Parece que tá ali do lado com a vizinha e você não acha que vai acontecer com você. Eu acho que daí também vem aquela fase, quando você recebe, você fala, peraí, como assim? Né? Eu não. Mas todas nós estamos sujeitas a ter o diagnóstico e todas nós temos chances de cura, né? Acompanhar, existem várias doenças que todo mundo aí tem que acompanhar por anos, né? E se recuperar. Então, mas algumas a cada 2 meses, por mês. Então, né? assim... Então, assim, não é uma coisa, mas agora eu vou fazer isso. Falei, vamos fazer. E acreditar. Eu acho que a gente tem que acreditar. Então, assim... eu já conheci várias pessoas que receberam o diagnóstico e logo depois já partiram. Porque, tipo assim, eu falo que a força da mente é muito poderosa, né? Porque a gente que é cristão, a gente sabe que existe toda uma estrutura fisiológica que a medicina vai fazer, mas existe um psicológico muito poderoso, né? Sim. Então... acreditar, porque tem gente que às vezes recebe e fala, não, mas se Deus quiser me curar, gente, a medicina é de Deus, os médicos, todo remédio. Todo mundo pode ser instrumento, né? Isso, eu falo assim, é um medicamento, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não fui curada. Foi, se o medicamento deu certo pra você tá tendo uma qualidade de vida boa, um agir de Deus ali também. E interessante que você trouxe agora da sua fala, você sabe o que eu consigo perceber? O tanto que uma mente saudável e a parte espiritual preservada talvez é uma das formas de prevenção. Que é extremamente importante, não só para o caso de câncer de mama, mas para todas as outras faces da nossa vida.
E aí eu entro com a dona Carminha. Dona Carminha, ela começou antecipando algumas coisas, né, dona Carminha? Disse que tinha uma surpresa. Eu não sei se exatamente essa seria a palavra, né? Não, assim, de surpresa. Eu acho que talvez algo mais nesse sentido. Mas você teve uma experiência diferente, que foi a recidiva, né, do câncer. Pois é, depois de 17 anos. Então foi em 97 e depois o outro foi em 2014. 17 anos após. Aí você pensa assim, faz ano após ano, tudo dando certinho. Mas antes, teve uma época que eu fazia sempre com... Desde o primeiro exame que eu fiz de câncer foi na São Marcelo. Eu nunca mudei de é importante acompanhar no mesmo lugar, né? E a mesma médica, a doutora Lília, que cuida de mim. Então, eu já telefono para marcar um exame com a doutora Lília. Então, vai demorar mais, porque com a doutora Lília não tem importância, é com a doutora Lília. Aí faço esse tempo todinho com ela, sabe? E aí, quando foi em 2014 que eu vou fazer meu exame, toda confiada, mas já tinha detectado que tinha alguma coisa diferente na mama direita. Porque eu vi o médico falando que quando a gente suspende os braços, às vezes aparece alguma coisa diferente para a gente apalpar e ver se é um nódulo. E eu apalpei e era um nódulo. Aí eu já dei o grito na família. Falei, eu não sei o que é, não, tudo leva a crer que é câncer. Mas vamos ao médico. Aí já marquei, aí já foi outra médica, já não era aquele antigo. Aí ela falou, não, vamos fazer os exames, porque realmente tudo indica que é um câncer e não está tão pequeno. Aí tudo bem, marco os exames que eu já providencio tudo. E assim foi, sabe? Só que esse segundo câncer não tinha nada a ver com o primeiro, era outro tipo de câncer. Aí, como ela me falou, são muitos os tipos. Sim. Muitos curáveis e alguns que não são curáveis ainda. Falei, não, seja o que Deus quiser. Isso aí vamos ver depois. Aí fui fazer os exames. Ela marcou a cirurgia, tudo direitinho. Falei a mesma coisa para ela. Falou, doutora Melissa, não vá para os corredores perguntar nada para ninguém. Faça o que for preciso, o que for melhor para mim. A vida é minha, o corpo é meu e eu quero viver. Aí ela falou, não, isso é bom demais. Então eu falei, tá, você tem toda a minha autoridade para fazer isso aí. Se for preciso de te fazer a mastectomia, o que for preciso. Aí quando ela abriu, falou, não, realmente está grande, é perigoso, vou tirar. Toda a mama tirou. Nisso eu já tinha contratado o... Como é que fala? Fazer a prótese? A prótese, já tinha falado com o médico. Eu falei, não, então você vai, porque se for para fazer a mastectomia, você já vai fazer a reposição. Isso não foi eu te pago o seu dia, o seu trabalho ali. E realmente precisou, fez a mastectomia, sabe? Porque nessa segunda agora, graças a Deus, já tem aqueles exames que você não precisa mais de mexer com linfonodo, a não ser que eles estejam comprometidos. Fez o exame, não tinha ninguém comprometido. Aí tirou, fez a mastectomia. Aí eu já passei para outra médica, a clínica e a oncológica, que era aquela que passa o remédio, né? Depois... Aí ela falou assim, a médica, a doutora Melissa, que era a oncologista, falou assim, olha, você pergunta para a doutora Edna o que se você tem que fazer radioquímico, o que é? Falei, fala. Aí quando eu cheguei lá, ela falou, não, você não vai ter que fazer nem rádio, nem química, você tirou toda a glândula, o que resta aí? Não vai fazer nada. Já fez a reposição, está tudo muito certo, agora o remédio vai ter que tomar. E eu comecei essa caminhada. Gente, não é brincadeira. Um hormônio masculino rebentou com minha vida.
Eu tinha passado A já. senhora achou que tava fácil, né? Não ia ter que fazer nem química, nem nada. Assim, agora resolvido. Quando eu tinha passado já pela menopausa, tudo bem, não tinha mais aquele calor. Você sabe qual foi a herança que me ficou? O calor voltou todo dia. Regulação hormonal, né? Sim. Gente do céu. E não passa. Até hoje. Acabou. Falei, estava tão bom. Mas viver é melhor do que isso. Esse calor A gente releva essas coisas. A gente liga o ar-condicionado, né? É isso. E vai levar, a gente releva e a gente vai... Vida que segue. Exatamente. E assim eu tenho vivido minha vida, muito tranquila. Que bom. Eu acho bom que a doutora Mestre, dona Carmen, nunca tinha visto ninguém tão tranquilo igual a senhora, doutora. Eu ficar desesperada adianta? Não adianta. Tem nada. Então, enquanto Deus me der vida, a senhora acredita uma coisa, eu vou viver. Eu não vou comprometer minha qualidade de vida. Porque senão, o que adianta Deus ter me curado? Mas É não tá verdade. nada. Olha, eu vou te contar, não é fácil, não. A expectativa de todas as vezes você vai fazer os exames. Não é fácil. E não precisa ninguém pensar que é medo de morrer, não. É medo de sofrimento. Sim. Porque câncer é câncer. É. Os meus são... Meu não, que Já tô despachado já. eu tive. Graças a Deus, não me causaram tanto sofrimento assim, a não ser a cirurgia, né? Porque quando eu tive a dor do nervo ciático, eu ainda falei, olha, o câncer foi muito mais fácil. E todo mundo achava um absurdo. Falei, não é. Estou sarada, estou bem. Agora, 3 anos, quase 4 anos de dor. No ciático. Isso é brincadeira? Eu falei, Não é mesmo. Não é mesmo. fez isso. E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta para todas vocês. Qual mensagem vocês gostariam de deixar para as mulheres sobre o câncer de mama e sobre a importância de se cuidarem? Eu quero deixar uma mensagem. Enquanto eu pensava assim, o que eu posso deixar para elas, né? Eu pensei muito em um trecho da Bíblia, eu quero até que projeta, se for possível, que fala que o que eu espero mesmo é que as nossas mulheres e as nossas irmãs, elas tenham o físico tão bom quanto o espiritual, né? Que o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar em corpo mesmo, a nossa parte humana, seja tão forte quanto o espiritual. Espiritualmente falando, nós temos um pai, nós temos amparadas, né? Nós temos a quem recorrer, a gente passa as dificuldades, mas a gente tem recurso, a gente tem saída, a gente tem esperança, uma viva esperança. E que fisicamente a gente também desfrute disso. As dificuldades vão vir para todas, independente de ser ou não um câncer de mama, mas que a gente tenha essa viva esperança. É isso que eu quero deixar. Amém. Amém. A minha mensagem é... Gente, tenham fé. Eu acho que são pilares da vida que é muito importante. Porque eu fico imaginando que como eu passei, como a irmã Carminha passou, como muitas mulheres passaram, que se apoiaram na fé para passar por um momento tão difícil, que teve uma rede espiritual para apoiar. E foi difícil. Porque a gente é muito positiva, eu me identifico muito com a dona Carminha. Muita gente fala, como que você tá assim? Eu falava, gente, né? Você tem que... Você não tá viva? Graças a Deus, mais então, viva, tipo, bem, mas... Eu vou comprometer isso? Eu fico imaginando como é passar sem. Então, deve ser muito mais difícil. Então, eu acho que a gente tem que buscar um Deus que ele ouve as nossas preces. Como a doutora falou, eu fico até lembrando de quando a gente lê os livros históricos, quando Deus sempre chamava os homens de guerra para ir à frente do povo, né? Para tomar as cidades. Porque é importante você cuidar do seu corpo. Então, porque eu fico imaginando que eles eram diferentes do restante, né? Eles eram fortes, eles eram bem preparados. E o nosso corpo, quando ele tá forte, quando ele tá bem nutrido, quando ele tá bem, né? Tudo vai ficar mais fácil de você superar. Não é porque você é mais forte, é porque você preparou melhor o seu físico para aquilo. Então, eu acredito que, só reforçando o que a doutora falou,
E focando muito, gente, a fé, a sua mente posicionada ali em Deus e no que é positivo vai fazer a diferença. Vai fazer toda a diferença. Eu me apoiei na fé, porque eu sempre gostei de ler a Bíblia, então eu ficava focada naquela parte que Jesus fala assim: neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Falei assim, Jesus vence o mundo, não vence o câncer? É claro que ele vence. Então, assim, cheia de fé, cheia de confiança de que ele estava comigo, eu falei, olha, porque Jesus não é só a cura, não. Ele é a cura e o remédio. Então, eu não preciso de me preocupar. Porque se ele tem a cura para mim, eu estou curada. Agora, se esse é o motivo que ele me mandou para me buscar, aí é com ele, tudo bem. Eu sei que isso vai chegar um dia. A única coisa que eu peço para meu Deus, se for covardia, me perdoa, meu Pai. Mas não me deixa sofrer. Eu tenho medo de sofrimento, sou covarde para sofrimento. Agora, de morrer, não. Eu acho isso tão natural. E outra, pela fé que eu tenho, eu acho que eu vou para um lugar muito melhor. Muito menos complicado. Verdade. Então, isso não me causa medo. O medo é o sofrimento. Tá certo. É isso. Então, a minha mensagem para as mulheres, se cuida. Mas se cuida com muito carinho, com muita determinação. Porque a negligência pode te levar para um caminho sem volta. Então, vigia seu corpo, não se satisfaça com o autoexame. Você faça para ajudar, mas não para definir sua situação. Exato. Faça o autoexame. Se você não detectar nada, os exames podem detectar. É verdade. Então, não confie em autoexame, não. Eu detectei os 2 cânceres que eu tive com o autoexame. Mas não é com todo mundo que acontece isso, não. Então, a pessoa vai, faz aquele apalpamento, não tem nada. Não tem nada o quê? Vai fazer os exames. Não é assim, não. Antes entre esses 2 cânceres, eu fui fazer exame e tinha complicado essa aqui, porque essa mama aqui eu tenho ela. Essa aqui é prótese. A calcificação, mas muito grande. Deu birrar de 7. Falei, se for câncer, eu estou morta. Acabou. Isso aqui é o fim de carreira. Porque é um birrar de 7. Para câncer não tem volta, ué. É verdade. Mas eu pensei assim, mas pode não ser câncer, ué. Aí a doutora Melissa falou para mim, eu quero que você faça essa retirada dessas calcificações com o doutor Juraci lá na Amparo. Quando eu chego lá, o médico está viajando. Falei, não tem problema. Eu já deixo marcado aqui e eu venho. Aí deixei tudo marcadinho. Quando ele chegou para me telefonar, eu fui. Doutor Jurandir tirou todos os... Na família estava aquele alvoroço, que era morte na certa, porque se fosse câncer mesmo. Tirou, eu falei, não, mas se deu birrar de 7 vai ser câncer, não sei o que. Eu falei, não estou preocupada com isso, não. Não estou sofrendo, não está doendo, não está nada. Eu já falei para vocês que meu medo é sofrimento. Eu estou bem. Se for a morte, melhor ainda, porque eu não estou sofrendo. Foi fazer, não era coisa nenhuma, era só calcificação mesmo, e estou aqui firme e forte. E, por favor, se cuidem. Amém. Meninas, infelizmente, nosso tempo já está finalizando. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi um período assim, de muito aprendizado entre nós. Acho que o público também teve esse acesso. Agradeço também ao público que esteve conosco. E principalmente a nossa igreja, a AD Campinas Trindade. É uma igreja que tem feito a diferença, esse apoio ao Outubro Rosa há 10 anos nessa perspectiva. Então eu vejo que é um incentivo e trazendo para essa parte social também a nossa igreja. E agora, pastora Simone, é com a senhora. Você deixa eu falar só mais uma coisa? É claro. Quando eu te passei por esses 2 cânceres, eu não estava na igreja evangélica. Eu não tive apoio nenhum da igreja que eu frequentava. Não tive uma visita, não tive um conforto. Orações que eu recebi eram daqui, dessa igreja.
Aí, quando eu passei pela doença do nervo ciático, eu falei para vocês que o câncer tinha sido melhor. Aí a igreja, inclusive o pastor Benjamin, pastor Gilson, tudo lá orando comigo. Eu falei, gente, mas essa é que é a igreja que eu tenho que frequentar. Como que eu pude ter... Não é? Você tem que ter apoio. É verdade. Não estou falando mal, mas eu não tive apoio nenhum. Eu era chefe de comunidade lá na igreja. Apareceu alguém para me apoiar? Para orar comigo? Não. Toda a diferença foi feita pela igreja aqui. Amém. Aí o que eu falei? Não. O Deus é o mesmo, não é? Eu não trocaria de Deus, mas de religião eu troco. Que bom. Que bom fez que bem. a gente teve a oportunidade de conhecer a senhora. Mais alguma coisa? É isso. Então, pastora Simone, com a senhora. Uau, meninas! Que noite, que live especial, não é? Como foi bom. Valeu muito a pena. Quanta coisa boa a gente aprendeu aqui. Viu como é importante se cuidar? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você ter permanecido conosco aqui, não é? Agradecer carinhosamente as nossas convidadas especiais, a Raquel Rosa, que mediou esse tempo nosso aqui, e você, que permaneceu conosco, e já se prepare, porque a gente vai ter um encontro aqui na igreja no sábado, e mais algumas ações, e é muito bom ter você conosco, tá? Deus abençoe sua vida, valeu muito a pena. Fique na paz do Senhor.